E agora a gente começa a falar um pouco desses indicadores que a gente ficou falar ontem dos Estados Unidos. A gente estava na expectativa de que fossem anunciados e, pelo menos no varejo americano, as coisas vieram acima do esperado. Os analistas esperavam que teria subido 0,2 aí as vendas do varejo, isso aí era o que era esperado ontem, e as vendas subiram 0,3, superando as expectativas. Porém, se excluir automóveis, as vendas no setor teriam uma queda de 0,3, quando a projeção era uma alta 0,1. Então, está muito influenciada aqui pelo setor automobilístico. Havia também a questão do anúncio da produção industrial, e a produção veio aí recuada em 0,2 em agosto, abaixo da projeção dos economistas. Então, da mesma maneira que o varejo surpreendeu positivamente, influenciado pelo setor automobilístico mais positivamente, a produção industrial decepcionou. Os dados de junho até agosto foram revisados para baixo, uma queda de 0,4, e sem os automóveis um avanço de 0,4. Então, o setor automobilístico contamina muitos dados, e aqui é um meio certo, que veio ruim, mas teve dados ainda piores, ainda pelo menos em algum aspecto foi surpreendido positivamente. Falamos também da greve, e essa greve aparentemente foi saneada. O Biden conseguiu fazer aí um acordo com os ferroviários americanos para evitar que essa paralisação, justamente porque lá, como a gente falou, o transporte, principalmente de commodities que geram energia, como carvão, é feito por meios ferroviários. Então, se eles parassem, isso aí poderia estar até uma crise energética nos Estados Unidos, porque, né, a gente tem que lembrar que tem a crise do gás natural da Rússia. Então, o pessoal está até uma demanda até maior de carvão. Os ditos ESG estão queimando carvão. ESG para os outros, para a gente se vira aqui. O aperto no fornecimento de combustíveis concorrentes, como a gente falou, petróleo e gás, pressionam ainda mais. Então, ficava muito difícil. Foram 20 horas de negociação. Com isso, teve uma queda aí do diesel e da gasolina. Tinha um acordo, havia uma pressão de que isso poderia aumentar aí alguma situação. Depois que foi resolvido, né, toda aquela pressão de alta dos dias anteriores foi devolvida. Abre aspas, os fundamentos do petróleo ainda estão em baixas, a gente fala isso, tendência de queda, topos e fundos descendentes, já que as perspectivas de demanda na China continuam sendo um grande ponto de interrogação. E lá tem a crise do setor imobiliário e tem também a própria paralisia da economia como um todo, que a gente já vai falar um pouco da China aqui. Combate à inflação, que vinha de duas quedas nos Estados Unidos e voltou a subir nesse último indicador, tanto é que a Bolsa azedou desde esse indicador aí, e parece estar prestes a enfraquecer a economia americana, o Fed com um novo anúncio de juros que deve vir em 0,75 na reunião da semana que vem. Mais de 60 milhões de pessoas em 33 cidades na China foram colocadas aí sob bloqueios parciais ou totais. Lá também política de Covid zero, espirrou, fecha tudo. Então, pelo menos foi evitado o pior aí com essa negociação que evitou a greve ferroviária. E a reunião lá do Xi Jinping e Putin, sinceramente, foi basicamente discurso. A China disse que está pronta a trabalhar com a Rússia, tem os interesses alinhados, querem aprofundar a cooperação, querem fortalecer laços, inclusive levando ao BRICS, que é um bloco aí formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, S de South Africa, e o Putin também devolveu os elogios à China pela posição deles moderada, equilibrada na guerra contra a Ucrânia. Foi talvez o único país que claramente não os condenou e ficou aí ao lado deles. A Índia também, mas em menor proporção. Também aumentou a assistência econômica da China para a Rússia, acordos bilaterais com gás natural, petróleo, etc. E o Xi Jinping falou que a China está disposta a fazer um grande esforço com a Rússia para assumir responsabilidade e desempenhar um papel no meio a um mundo caótico. Também disse o Xi que está feliz aí de ter se encontrado com Putin e enfrentar as mudanças do mundo, do tempo e da história. Sempre ficam felizes, né, ditadores aí, quando encontram uns aos outros para inflar os respectivos egos à custa de suas respectivas populações. Sinceramente, foi apenas um discurso político, mas os indicadores chineses, esses aí, estão assustando, pelo menos aos economistas. Imagina como a população sofra com relação a isso também. O yuan está caindo aí bastante, já beira 7, está mais desvalorizado, por exemplo, do que o real em relação
a moeda americana, e a produção industrial de varejo acelerou, mas muito parte em relação a isenções fiscais, né, na indústria automobilística. Então, a indústria automobilística maquiou os números americanos e maquia os números chineses. Setor imobiliário moribundo, outro declínio anual nos preços de casas, caindo 2,1% no ano em relação a agosto, e 12 meses consecutivos nessa situação. Queda de 23% nos gastos com turismo, meio óbvio, se você tem que parar tudo a cada espirro Covid, e se a população está sofrendo aí com todas essas crises, não vai viajar. E no último fim de semana de férias, e queda de 26% em audiência de filmes, né? O pessoal nem está indo no cinema. Também, mesma coisa dos lockdowns. Já na Europa, a Libra, né, a moeda do Reino Unido, caiu para um mínimo de 37 anos. Eles estão com a inflação maior do que a nossa, na casa de 10%. A gente está na casa de 8,73%. Vendas no varejo despencaram em agosto, um reflexo da crise aguda do custo de vida. Aumento no preço de energia e combustíveis consumiu o poder de compra dos consumidores ingleses. Analistas dizem que os números aumentam a probabilidade de que o diferencial da taxa de juros americana aumente na próxima semana, já que o Fed aumente as taxas em mais do que o Banco da Inglaterra. Isso aí eu já falei algumas vezes, né? A Europa está praticando juros negativos, reais, agora estava nominal, inclusive, agora juros reais negativos, próximo de zero, com inflação aí de quase 10%. Isso é surreal, ainda mais com os Estados Unidos subindo os juros, né? Os Estados Unidos estão com inflação próxima à nossa, 8,3%, com juros agora próximo a 3%. Então, juros de negativo de 5%. A Europa, juros negativos de quase 10%. E óbvio, né? Se o pessoal tiver que escolher, a economia americana é mais forte do que a europeia. Então, isso aí afasta a capital de lá, e muitos dizem que eles ainda sustentam essa situação, porque senão a dívida deles fica insustentável, fica impagável. Se você aumenta juros, aumenta o custo da dívida. Então, é uma situação difícil de ser resolvida, mas uma hora eles vão ter que subir. Já subiram aí na última reunião 0,75, né? Então, na verdade, não é zero, é um pouco menos de 1%, ainda assim está bem abaixo do que os Estados Unidos, por exemplo. O Japão está fazendo algo do tipo, né? E essa política de juros reais negativos está destruindo, né, economias globalmente. Mas muita gente diz, não, mas isso é necessário, blá, blá, blá. Olha só o que o Brasil tem feito, que é justamente o oposto, e a gente tem sofrido muito menos, com o nosso PIB, inclusive, subindo aí nos últimos indicadores.